graça e paz em Vitória sempre. A paz de Cristo, a paz do Senhor aos meus irmãos amados que estão aqui, você que está acompanhando na sua casa. É o dia do Senhor, o dia do louvor, o dia da adoração. Muito obrigado por acompanhar. Vamos orar? Vamos entrar na presença de Deus. Hoje nós vamos continuar a série Vida Eterna Agora. Vida Eterna Agora. Meu Pai, meu Deus Todo-Poderoso, Senhor, Criador dos céus e de toda a terra, nós, meu Pai, agora na Tua presença, clamamos e glorificamos ao Deus poderoso, glorioso que o Senhor é. O que sustenta a nossa vida, o que sustenta a nossa alma. Não podemos colocar nossa confiança em homens, em pessoas, em políticas, em governos, em sistemas, ideologias, em dinheiro, em coisas materiais, porque tudo isso se acaba, tudo isso se termina. Mas nós temos que colocar nossa confiança em Deus, porque quando tudo cai, quando tudo se acaba, o Senhor permanece de pé, permanece no seu trono. Cura os enfermos, liberta aqueles que estão cativos. Abençoa, meu Pai, os trabalhadores da área de saúde. Meu Pai, venha dar uma resposta desse vírus com uma vacina que venha trazer cura. Meu Pai, eu entrego nas Tuas mãos a vida de todos e te glorifico e te exalto de todo o meu coração. Amém. Glórias a Deus. Amados, queridos, que a graça e a paz de Deus esteja conosco, que possamos caminhar em vitória sempre. Hoje nós vamos continuar essa série Vida Eterna Agora. Vamos falar que o nosso espírito pertence a Deus. Meus irmãos, eu estava aqui mostrando no culto de inglês e de espanhol, você pode até ver depois se você quiser, uma pregação do evangelista Billy Graham, de mais de 30 e tantos anos atrás. Naquela ocasião, ele estava fazendo uma concentração evangelística, ele estava chamando a atenção das pessoas que confiam em homens, que confiam em coisas materiais, em situações, ideologias que apoiam a sua vida em coisas que não podem trazer nenhuma certeza para o nosso coração. Aí ele disse: Deus continua no seu trono, Deus continua de pé. E ele diz assim: eu não ponho a minha confiança em Washington, ou seja, no governo. E ele, Billy Graham, que foi um grande evangelista, que esteve sempre perto dos presidentes daqui da América, mas ele não confiava. Ele disse: não ponho minha confiança em governos, ou nas Nações Unidas, ou em dinheiro, ou em mim mesmo. Ele falou: se você diz que conhece a Deus, você tinha que já aprender a colocar a sua confiança em Deus, em Jesus, somente, e ninguém mais. Aí eu estava lendo aqui na palavra, na primeira epístola de São João, o apóstolo, no capítulo 2, versículo 15. São João, primeira epístola de João 2,15. Ele diz: não ameis ao mundo, nem as coisas que estão nesse mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nessa pessoa. Porque tudo o que há nesse mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não provém do Pai, senão do mundo. Olha só, meu irmão. Então, 38 anos atrás, parece que foi essa pregação, o evangelista Billy Graham, que já está descansando com o Senhor, falou. Naquela época, as pessoas colocando seus corações em pessoas, amizades, amigos, dinheiro, casa, trabalho, situação, posição social, ideologia política, partido político, candidato político. E ele falando: põe a sua confiança no Senhor.
E em vez a maior tristeza que existe é ver gente que se diz cristão, que se diz crente. E as pessoas estão aí correndo atrás de gente, correndo atrás de coisas, correndo atrás de coisas transitórias. O apóstolo Paulo fala do perigo das coisas temporais, das coisas transitórias. O que significa isso? Transitório. O que hoje é, amanhã não será. O que hoje você tem, de repente amanhã você não vai ter. O que é grande hoje, amanhã não vai ser nada. O que é soberbo e importante hoje, amanhã não vai nem existir. E você está aí colocando o seu coração em coisas, em situações e pessoas. Então no versículo 17, 1 de João 2,17, ele diz: o mundo passa, e com ele os seus desejos, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tudo passa. Tudo que você vê, essa febre, as pessoas na rua, e seguindo para cá, e seguindo para lá, e grita para cá, outro grita para lá, um diz que é bom, outro diz que é mal, tudo isso acaba, tudo isso se desfaz, tudo isso se acaba, mas só permanece para sempre aquele que faz a vontade de Deus. Se você é uma pessoa que até diz que é crente, confia no Senhor, mas o teu coração está aí, seguindo a corrente, seguindo a multidão, fazendo o que todo mundo faz, acreditando em que todo mundo diz, idolatrando homens, figuras humanas, né? Aí o que vai acontecer, meu amado, quando tudo passar? E o relógio da vida, você lembra da palavra que eu dei? O relógio da vida para chegar ao final. O que você vai fazer? Meu amado, o nosso espírito pertence a Deus. Você se lembra quando Deus ele criou o mundo? Criou todas as coisas. Tudo foi criado pela mão, pela voz de Deus. Ele disse: haja luz, houve luz. Ele disse: haja terra, houve crio. A terra foi formada. Tudo passou a existir pela voz de Deus. Os animais, as plantas, as aves, os peixes. Mas quando ele decidiu criar o homem, ele falou: vamos criar um homem à nossa imagem e semelhança, para que seja o Senhor de tudo isso. Aí Deus formou um homem com barro, obra das suas mãos. Quer dizer, Deus não havia criado nada com as suas mãos. Foi tudo com a fé, com a palavra. Mas o homem ele criou com as mãos, porque era um ser especial, diferenciado das demais criaturas. Aí Deus foi e soprou nas narinas do homem espírito e vida. E diz a Bíblia que o homem passou a ser a alma vivente. Então quando você sopra, o ar sai de dentro. Então o espírito que Deus soprou saiu de dentro de Deus. Então o nosso espírito de vida pertence a Deus. Tanto é que lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, você pode ler lá, diz assim: então quando chega o final da vida do homem, o homem morre. Salomão, na sua sabedoria, diz: o pó volta ao pó como era. Então o homem foi formado do pó. Então quando a gente morre, nós somos enterrados, nós voltamos ao pó. E o espírito retorna, regressa para Deus, volta para Deus que o deu. Então Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu amado, isso vai acontecer. Está acontecendo todos os dias. As pessoas estão chegando ao final das suas vidas. E o que elas têm para apresentar? A vida eterna é agora. É você confiar e fazer a vontade de Deus, para que o Espírito de Deus se una ao seu espírito. Eu vou começar
com o ponto número 1. Nosso espírito pertence a Deus. Quando cremos no Senhor Jesus, coisas maravilhosas acontecem conosco. Somos justificados por Deus, perdoados de nossos pecados e salvos da perdição. Como louvamos a Deus por esses dons maravilhosos. Mas por mais maravilhoso que seja cada um deles, outra coisa acontece quando recebemos a Cristo. Existe uma união, o Espírito Divino com o nosso espírito, o espírito humano. E esse fato profundo é que gera a vida eterna, é que gera a promessa de salvação, é que gera uma vida melhor com Deus. Os dois espíritos são revelados na Bíblia. Vamos começar com o espírito que temos quando nascemos de novo. Abra a Bíblia, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6. Evangelho de João 3, 6. Ele diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Você vê que aqui a palavra Espírito está dividida, como se são dois espíritos, porque o Espírito com a letra E maiúscula é um, e o Espírito com a letra E minúscula é outro. Quais são esses dois espíritos? Não são iguais, né? Porque o nome está diferente. O primeiro Espírito mencionado com a letra E maiúscula é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo do Senhor, o Espírito Divino, o Espírito de vida eterna, de salvação. E o Espírito do homem é o Espírito que foi dado a Adão, que vai ser tomado de volta para Deus. Quando Deus tomar o nosso Espírito de volta, quando nós morremos, nós receberemos nesse Espírito ou vida eterna ou morte eterna. É Deus quem vai decidir ali, de acordo com a vida que nós tivemos nessa terra. Que maravilha, né? Então por isso que quando nós entregamos a nossa vida, o Espírito de Deus vem fazer a regeneração. O que significa regenerar? Voltar a nascer, novo nascimento. É quando o homem renuncia o pecado, o orgulho, a vaidade, a soberba, o materialismo. É quando o homem deixa de seguir os outros, deixa de seguir ideologia política, deixa de estar aí louvando, glorificando a homens e passa a dedicar e a servir a Deus. Então existe um novo nascimento, uma nova fonte, um novo nascimento com Deus. Aí talvez você vai falar: não, mas tem muito pastor, tem muita igreja que estão no movimento social, no movimento ideológico, no movimento partidário. Mas você sabe, ninguém entra nisso aí de graça. Esse pessoal está aí descambando do lado espiritual para o lado material, política, porque existem outras intenções, benefícios que estão fazendo. Quase sempre é dinheiro que está envolvido. Porque a missão da igreja não é essa. A missão da igreja é salvar, evangelizar, é curar o enfermo, libertar o cativo, é pregar o evangelho, é resgatar o perdido, é cuidar do necessitado. Essa é a missão da igreja. Eu não preciso de partido político, apoio político, candidato, não preciso de organização, não preciso de ONG, não preciso de nada disso para fazer a obra. Basta a gente ter a palavra, a Bíblia e o Espírito de Deus e o nome de Jesus, que a gente faz. Então quando nós entramos no mesmo Espírito, você talvez tenha escutado isso a vida inteira, temos que estar no mesmo Espírito, temos que estar no mesmo Espírito. Quando Adão foi criado por Deus, o Espírito de Adão, que é o Espírito da vida, estava interligado ao Espírito de Deus. Havia uma comunhão, porque o Adão, ele vivia para Deus, ele fazia a vontade de Deus.
Quando o Adão desobedeceu a Deus, ele fez isso, ó, ele se desligou, ele já não foi o mesmo espírito com Deus, porque as coisas de Deus estavam aqui e Adão estava fazendo outras coisas lá, e desde então o ser humano está assim, desligado de Deus, separado de Deus. E Jesus falou: separados de mim nada podeis fazer. Jesus vem com o evangelho, com a oferta do seu sangue, o sacrifício dele na cruz, para trazer de volta para nós essa comunhão com Deus, através do seu sangue, fazer a gente estar no mesmo espírito com Deus. Por exemplo, nós aqui na igreja, você em sua igreja, nós podemos ser pessoas diferentes, de gostos diferentes, maneiras diferentes, culturas, línguas, nações diferentes, mas quando se trata do que é as coisas de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, temos que estar sempre igual, no mesmo espírito. O que significa o mesmo espírito? O mesmo querer, o mesmo pensamento, o mesmo sentido, a mesma razão. Mas você vê hoje em dia gente falando de Deus, pregando até a Bíblia, com outro espírito, com outra razão. Um fala sal, outro fala açúcar, não tem o mesmo espírito. Então isso aí não é de Deus, não é de Deus. Número 1, o Espírito nos faz nascer de novo. Número 2, o Espírito de Deus testemunhando que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Romanos 8,16 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O que testifica que nós somos filhos de Deus não é que andamos de terno com a Bíblia na mão, vamos para a igreja, dizemos aleluia, sabemos orar, sabemos cantar, sabemos pregar a palavra. Estou vendo muita gente fazendo isso e estão nas mãos do diabo, na mão do pecado. O que testifica que nós somos filhos de Deus é se nós estamos no mesmo espírito com Deus, se nós estamos ligados ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Outra vez aqui novamente nós vemos nessa palavra, a palavra espírito de duas maneiras: espírito com a letra E maiúscula e espírito com a letra E minúscula. Espírito de Deus e o espírito humano. Esse versículo nos mostra algo muito doce, reconfortante, que traz nossa experiência com Deus, que no momento que nós cremos, que nós nos entregamos e seguimos a Deus, o próprio Espírito de Deus entra no nosso espírito e testifica dentro do nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Às vezes você está esperando o teu pastor dizer que você é de Deus. Às vezes você está esperando o teu marido, a tua esposa dizer que você é de Deus. Às vezes você está esperando o teu filho, teu pai, teu amigo dizer que você é de Deus. Mas você só vai saber se você é de Deus se você escutar o Espírito Santo testemunhando dentro do teu espírito que você é filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E quando Deus testifica dentro de nós que nós somos de Deus, pode ser quem quer que seja dizendo que nós não somos, não importa o que as pessoas falam, sempre vai importar o que Jesus está falando dentro do nosso coração, na nossa alma. Para terminar, o Espírito Santo vem para nós adorarmos a Ele em nosso espírito. João 4:24, ele diz assim: Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem devem adorá-lo também em espírito e em verdade. Outra vez, o Espírito de Deus com a letra E maiúscula e o Espírito do homem com a letra E minúscula. Então o Espírito de Deus vem, entra em mim, se une ao meu espírito, ficamos no mesmo espírito com Deus e podemos adorar em espírito e verdade. Você tem visto aí muita gente cantando,
louvando a Deus, muita gente famosa, muita gente fazendo fama, riqueza. Mas será que, de repente, pouca gente está adorando a Deus em espírito e em verdade? Eu sou de um tempo, de uma geração, que as pessoas vinham na igreja, cantores, músicos, gente até com nome já conhecida, e vinham e cantavam ali e não pediam nada, não pediam nem para vender disco, nem nada, queriam louvar o Senhor. Hoje em dia já ouvi aí de que os cantores cobram rios de dinheiro, você tem que pagar um montão de coisa. Isso é louvar a Deus em espírito e verdade, isso é fazer do ministério uma carreira, né? E também outros também que pregam, que estão aí fazendo riquezas, dinheiro, né? É só Jesus, meu amado. Eu, para terminar, digo assim: como crentes, nós temos uma necessidade básica, que é de desfrutar e receber de Deus o suprimento divino. A salvação começa agora, e a salvação se mantém se eu me alimento de Deus. A vida eterna é Jesus quem dá. Então eu tenho que ter o alimento espiritual, a palavra, a presença, a unção, o temor, a obediência dentro de mim, para que eu possa chegar no final da minha vida e entregar o meu espírito de volta a Deus, mas com a salvação ali. Muita gente está entregando o espírito vazio, morto. Muita gente, mesmo dentro das igrejas, vão chegar no final da vida e entregar o espírito cheio de pecado, cheio de coisas do mundo. Você se lembra que quando nós chegávamos diante de Deus e nós entregarmos o nosso espírito, a nossa vida, nós receberemos uma coroa, a coroa de vida eterna, um galardão. Mas muitos vão receber condenação, julgamento. É você quem decide, meu irmão. Você quer continuar essa vida de engano, vivendo com um pé na igreja e outro no mundo? Você quer continuar, entra para a igreja, fica um tempo, se firma, depois sai, vai para o mundo de novo? O que vai acontecer se você morrer no meio desse entra e sai, firma, não firma? Você vai perder a tua alma, vai perder a tua salvação. Você lembra que Deus disse para aquele homem que estava construindo um armazém para guardar sua riqueza? Ele dizia: agora estou rico, cheio. Então o Senhor disse hoje: homem louco, hoje mesmo o Senhor pedirá conta da tua alma. Que terás para apresentar? Porque o homem se preocupou em construir a riqueza. Você está querendo construir um nome, fama, dinheiro. Não que seja pecado ter isso. Deus pode te dar muito mais se você servir a Ele. Mas você quer ter para servir a você. Aí o que você tem, que está tendo, não é Deus que está te dando, é o mundo que está te dando. Satanás está cobrando a tua alma com isso que ele está te dando. Meu amado, nós precisamos do suprimento divino. Nós precisamos da água da vida, que é Jesus. É Ele que alimenta a vida eterna em nós. Para fazer isso, meu irmão, você tem que estar em contato com o Espírito de Deus todo momento, porque Deus é Espírito. Você tem que buscar Ele em Espírito, né? Você tem que entrar, quando você entrar em contato com Deus, você bebe da água da vida. Aí quando você vai bebendo da água da vida, você é renovado, você é revivido. Aleluia, glória a Deus. É uma verdadeira adoração. Eu vou continuar falando sobre isso domingo que vem. Que mais benefício, que mais acontece quando o nosso espírito pertence a Deus? Nessa série A Vida Eterna é Agora. Vamos orar. Você pode orar comigo. Você pode pedir ao Senhor Jesus perdão. Diga a Ele: Senhor, meu Deus, eu reconheço o meu pecado, reconheço o meu erro.
Diga: eu não quero mais continuar colocando a minha confiança em coisas, em pessoas, em situações, ideologias, pensamentos, razões. Eu quero colocar a minha confiança no Senhor, porque tudo passa, disse aqui a palavra, tudo se acaba, tudo se termina, mas o Senhor sempre vai estar no mesmo lugar, porque a Bíblia diz que mesmo que o homem não seja fiel, o Senhor permanece fiel à sua palavra, à sua promessa, não pode regressar a Ele vazia, ela cumpre o que promete. Meu amado diz: Senhor, me perdoa, eu aceito a Cristo, eu tomo a cruz, eu tomo a minha vida, Senhor. Eu quero construir a minha salvação, eu quero andar em um mesmo espírito com o Senhor, com as coisas de Deus. Deixa-me orar. Meu Pai, abençoa o teu povo, as pessoas que estão ouvindo essa palavra, as igrejas, que todos sejam renovados, abençoados pela graça e pela glória de Deus. Que o Senhor abençoe a tua semana, que o Senhor te guarde nesse dia, nesse domingo. Que o Senhor proteja você, a sua família, a sua casa, o seu lar. Que o Senhor cure o enfermo, liberte o cativo. Que o Senhor guarde a tua vida de todo o mal, das armadilhas desse mundo. Esse mundo está cheio de mentira, de engano, cheio de soberba, de orgulho. Nada disso é de Deus. Tudo que você está vendo nesse mundo, nada é de Deus. Muito pouco você tem visto o que é de Deus. Graça, obrigado, Senhor. Amém. Graças a Deus, meu amado. Terminamos esse culto, essa palavra. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família. Fica na graça, fica na paz, na vitória do Senhor sempre. Manda essa palavra, envia essa palavra, por favor, a alguém. Manda agora, porque Deus quer falar com alguém mais. Amém? Deus abençoe, graça e paz.